Bom dia, pessoal. Gente, vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre conectividade. Primeiramente, agradeço a presença de todo mundo, dedicar esse tempinho aí na semana para estar aqui conversando um pouquinho, tirando algumas dúvidas, conhecendo alguns produtos, algumas soluções novas, né, para que a gente possa estar interagindo aí. Pessoal, o intuito desse webinar é realmente a gente falar um pouquinho sobre conectividades em áreas críticas, né? Sendo essas áreas críticas, a gente deu um enfoquezinho aí voltado para a parte de energia, saneamento, barragens, petróleo e gás. Eu procurei ser o mais genérico possível, por conta até do tempo, em exemplo de aplicação. Pessoal, vocês podem só mutar o microfone aí, fazendo favor, que está dando um eco alguém aí. Obrigado. Obrigado. Então, procurei ser o mais genérico possível. E acredito que, se caso não ficar claro alguma coisa referente a esses segmentos, fiquem à vontade para fazer questionamentos no final, que a gente conversa sobre qualquer aplicação dentro desses segmentos, tá bom? A gente vai conversar bastante, principalmente na parte de conectividade, pensando muito em 3G, 4G, tá? Pensando muito nessa vertente. A gente não vai falar muito a parte de Wi-Fi aqui não. Vamos procurar realmente algumas coisas mais diferenciadas aí do nosso portfólio. Para quem não conhece a Advantech, eu vou dar uma pequena passada aí, tá? A missão da Advantech é possibilitar um planeta inteligente. Eu acho que isso, para nós como os colaboradores e demais parceiros também, isso é bem nítido. Todos os nossos esforços estão bem relacionados para isso mesmo. Conseguir viabilizar isso, realizar um webinar hoje para nós faz total sentido dentro dessa vertente, né? A Advantech é uma empresa hoje que está próximo de um faturamento anual de 1,8 bilhões. Nossa matriz ela fica em Taiwan, foi fundada em 83, então assim, logo um tempinho após já a terceira revolução industrial, então toda essa parte de desenvolvimento de tecnologia, desde quando a gente veio lá de CLP, a Advantech veio se desenvolvendo para estar na posição que está hoje. A gente possui um grupo de colaboradores hoje espalhado no globo de mais de 8 mil. Nosso portfólio é bem amplo, então a gente tem mais de 7 mil produtos em catálogo. Isso é uma abrangência enorme, então por isso que a gente vai pontuar alguns outros, mas não vamos ficar restrito a nenhuma aplicação, tá? E as nossas áreas de atuações também são bem amplas. Eu vou citar algumas também para frente aqui, mas vai desde indústria 4.0, que a gente tem um enfoque muito forte no chão de fábrica, computação embarcada, soluções para Smart City, soluções para energia, saneamento, assim como nós já vamos citar hoje aqui. Nossa abertura é bem ampla mesmo, tá? Dentro da nossa rede global, realmente a gente possui 4 fábricas, a gente possui dentro do globo alguns centros logísticos para fazer toda essa parte de desembaraço, alguns centros de reparo, centros de design, possuímos mais de 100 escritórios aí, e estamos localizados em mais de 25 países. No Brasil, hoje, a gente possui 2 unidades, sendo uma unidade em São Paulo e uma unidade em Itajubá. A parte da unidade de Itajubá, ela é mais responsável pela parte operacional, então toda a parte logística nossa hoje é trabalhada lá. Toda a nossa parte de manutenção, reparo, ou seja, também é trabalhada lá. E toda a nossa parte de montagem, né? Então, essas estruturas estão lá. Em São Paulo, a gente está mais a parte de engenharia, suporte técnico, vendas, a parte de marketing, fiscal, RH. Essa parte administrativa, ela é mais consolidada em São Paulo. Dos grupos de atuação da Advantech, a gente possui uma abertura bem ampla, né? Hoje são mais de 30 divisões de trabalho diferentes, e dentro dessas divisões a gente tem 3 grandes focos. Esses 3 grandes focos são a parte de Embedded IoT, Industrial IoT e Service IoT. Eu faço parte da divisão Industrial IoT, né? Mas a parte do Embed é muito mais responsável pela parte de placas, ainda vão ser soluções ainda que vão ser desenhadas, o cliente final, o integrador ainda vai adquirir as placas, vão desenvolver uma solução, a IEM vai vender para o seu cliente final. Quando a gente está pensando mais dentro do industrial, a grande maioria já são soluções mais prontas, então eu estou falando de PC Box, estou falando de IHM, estou falando de PAC, eu estou falando de módulos de aquisição de dados, então eu estou falando de produtos que têm de estarem mais consolidados e também numa abertura bem ampla.
E quando eu estou falando de série, eu estou falando bastante de soluções voltadas para o varejo, logística, área hospitalar. Então, são bem diversos também. Tá? Eu elenquei alguns pontos importantes da Advantech aqui para entender um pouco qual que é o nosso conhecimento, de onde vem toda essa estrutura, que são eles. Hoje nós possuímos um market share global em PCs industriais de 34%. Né? O que representa isso? Não é só representar um número de falar, ó, temos uma fatia disso, mas é sim toda uma responsabilidade também de desenvolvimento em cima disso, da confiança do nosso produto, dos trabalhos que a gente vem fazendo para cada vez expandir mais isso, mas não só isso, mas manter a qualidade, né? Conseguir ir além do que só fornecer um produto, mas sim uma solução, ou estar aqui como hoje, compartilhar um pouco de conhecimento, que isso pode ir além do que realmente só um produto venha a se fazer na solução, né? Isso vai um pouco mais além. Então, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande por estar nessa posição relacionada a PCs industriais. Importante é ressaltar, né, que na parte da Ásia, lá, Taiwan é conhecida como o Vale do Silício da Ásia, né? E dentro disso, eu venho trazer aqui para vocês que a Advantech é a quinta maior empresa em valor de marca de Taiwan. Então, assim, além do peso da linha de PCs industriais, nós, numa representatividade global, também temos toda essa parte desse cuidado em desenvolver soluções que vão nos remeter realmente à posição que hoje nós estamos, tá? Dentro das 500 principais empresas que o IoT elencou no ano de 2019, dentro de Industrial IoT, a Advantech está dentro das 10 principais empresas que fornecem solução para o mercado de Industrial IoT. Então, esses mercados acabam pegando parte de petróleo e gás, a parte de environment que pega saneamento, parte de energia, o chão de fábrica mesmo. Então, essas são das principais empresas. A Advantech está entre as 10 principais empresas fornecendo soluções com esse core, né? E na parte de computação embarcada, hoje a gente está apenas atrás da Intel como o segundo maior provedor de computação embarcada a nível global, né? E é bem interessante isso, que alguns dos que estão entre os 10 ali são grandes parceiros nossos, como a Intel, a ARM, a AMD, né? E acabamos desenvolvendo soluções em conjunto e muitas das vezes também tendo essa troca de conhecimento e de experiências, né? Então isso é só para mostrar um pouquinho de onde vem toda essa parte, um pouco de propriedade, de conhecimento que a gente vem desenvolvendo a nível global, tá? Dentro da parte já mais focada de industrial IoT, a gente tem algumas áreas de atuação mais fortes no Brasil. Então, a parte de automação no geral, né, vamos falar assim, desde a parte de aquisição de dados, a parte de a conectividade, que é um pouco que a gente vai falar hoje, mas tem toda aquela parte de infraestrutura, nessa camada de infraestrutura, o desenvolvimento a nível edge, enviar esses dados, mesmo tem a parte de computação, enviar esses dados para a nuvem. Então, toda essa camada de automação, a gente tem uma presença bem forte. Soluções voltadas para fabricante de máquinas, então casa bastante soluções que vão estar dentro de uma máquina ou coletando dados de máquinas, realmente fazendo uma diferença, isso máquinas de diferentes segmentos. Há soluções voltadas para a parte que a gente chama de iFactor, que é a parte, vamos dizer assim, da indústria em si, ou chão de fábrica. Então, que aí tá soluções para automotivo, alimentos e bebidas, farmacêutica, entre outras, mas muitas soluções, por exemplo, para fazer apontamento, ou para a parte de OE, para fazer contagem de peças que estão sendo produzidas ou que estão sendo embaladas. Então, todas soluções relacionadas ao chão de fábrica mesmo, a parte muitas das vezes de produção ou de manutenção também, a gente tem um enfoque bem grande em alguns mercados. E a parte de infraestrutura, nós definimos o que seja infraestrutura. A parte de óleo e gás, transporte, saneamento, meio ambiente, energia, toda essa parte que a gente entende que a nível global seria encaixada como infraestrutura. Esses são mercados, esses são verticais que possibilitam a infraestrutura no geral. Então a gente define soluções voltadas para esse tipo de mercado. Cada um desses a gente tem um foco, um desenvolvimento bem forte aqui no Brasil. Das arquiteturas de solução da Advantech,
Essa aqui é uma arquitetura mais simples, né, para a gente conseguir consolidar um pouco do que nós temos de solução, que vai desde a parte de aquisição de dados, seja ela cabeada, seja ela wireless, né, ou seja ela já uma coleta de dados um pouquinho mais que tem uma certa tratativa, ou seja, uma coleta de dados já a nível edge, onde eu já consigo coletar os dados, eu consigo ter um pré-processamento e conseguir enviar esses dados um pouco mais trabalhados, mais desenvolvidos para a minha sequência de aplicação, né? Eu tenho minha parte de infraestrutura, seja ela parte o cabeado, ou seja a parte wireless, nós vamos trabalhar bastante essa parte de conectividade e dentro desse escopo de portfólio da Advantech, é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui, né? A partir desse para o próximo nível, eu já estou falando de onde eu vou visualizar, processar ou armazenar os dados, eu estou falando já de controle baseado em PC, em PC fanless, PC box para áreas mais críticas, eu estou falando de PCs industriais para RAC 19, PCs modulares, IHMs, monitores industriais, para diversos tipos de aplicação, diversos tamanhos ou características, às vezes, de um mercado ou outro que tem uma certa particularidade, assim como o mercado que a gente vai mencionar, algumas coisas que a parte de petróleo e gás, então eu preciso ter alguns cuidados na questão de certificação, se é um D2, ATEX, então a gente tem soluções voltadas para isso também. E a parte, já quando eu envolvo a parte de server, storage, que aí já pode até ter muitas nossas soluções também de GPU, que entra um pouquinho a parte de inteligência artificial, tá? E a camada de cima é a camada de software. Então, aqui esses softwares, principalmente, estão aqui, são software onde que eles conseguem vincular toda essa parte de tratativa dos dados que nós estamos colhendo, nós estamos armazenando, processando, consegue dar algumas interfaces que facilitam na hora de aplicar realmente. Então, eles também conseguem ter uma facilidade de integração com software de terceiros ou fazer realmente conseguir fazer com que facilite a integração de um ponto com o outro. Então, todos esses softwares são direcionados para a parte realmente industrial. E a nossa solução em nuvem, né? Então, todos esses dados é possível também depois eu conseguir trabalhar esse nuvem. A gente tem a nossa nuvem, nosso marketplace, a parte de WISE PaaS. Ok? Esse era um resuminho sobre a parte da Advantech. E a gente vai entrar realmente onde a gente veio para conversar hoje. Temas que têm relação direta com conectividade, né? Eu venho pensando bastante assim, poxa, o que é a parte de conectividade? O que realmente a gente vem trazer? O que hoje o mercado, esses mercados, principalmente que a gente deu foco, esperam da parte de conectividade ao nível industrial, né? Ou porque qual são a relação direta com a conectividade? Qual é a importância, né? Hoje, alguns pontos que a gente pode elencar são: a gente possui muitos equipamentos legados, então vem daí a gente já começar a pensar um pouco em conectividade, onde consigo ter essa mescla, ou seja, eu tenho um equipamento mais antigo, mas eu estou desenvolvendo uma solução mais nova, estou aplicando um software mais novo, como que eu faço? Eu vou ter que trocar todo o meu parque, todos os sites, existe alguma maneira de eu continuar com uma conectividade de confiança, tanto com a solução nova quanto com a solução antiga? Isso é uma preocupação bem grande, tem uma relação direta. A confiabilidade de rede, né, na parte de comunicação, cada vez vem sendo mais crítica. A gente viu muito agora, até por conta de toda a nossa situação, a confiança em comunicação, né? Qual que é essa questão de confiabilidade? Se eu perco hoje uma informação, hoje fica com certeza, em alguns momentos foi para pior, mais crítico de eu ter acesso àquela localidade, de eu conseguir essa informação, de eu conseguir estabelecer aqueles dados. Então, a confiança dentro da parte de comunicação hoje ela é muito crítica e ela acaba sendo também atrelada à conectividade, né? O clima, né? Principalmente nesses mercados que eu mencionei, o clima, a parte climática mesmo é um fator muito extremo. Então, poxa, a gente tem um aquecimento global aí no ápice, né? Então, no Brasil mesmo a gente passou por diversas chuvas fortes em diversas regiões inesperadas. Existe alguns momentos que às vezes o sul está passando por um inverno e às vezes aonde nós temos algumas soluções, os produtos, as soluções que estão instaladas nessa localidade, elas precisam estar pensando à frente, eles precisam estar pensando nesses fatores. E os fatores climáticos impactam muito. Poxa, é uma perda de comunicação, então eu tenho uma redundância, eu não tenho uma redundância. É algo, eu coloquei uma solução para trabalhar, mas, poxa, no sul do país fez menos 3 graus, poxa, parou minha comunicação, então até estabelecer, voltar ao dia eu fiquei sem comunicação. São alguns fatores
que a gente precisa analisar quando a gente está pensando numa conectividade hoje mais segura, mais estável e realmente a nível industrial, né? Áreas críticas com fluxo de comunicação bidirecional. A gente possui diversas áreas de atuação, subestações que sejam informações de sensores para monitoramento de gasoduto, e existia a possibilidade de eu também tomar uma ação em algum atuador, que seja para interromper o fluxo, que seja para tocar uma sirene, que seja para enviar uma informação, e eu preciso que essa comunicação seja bidirecional, mas em alguns momentos, às vezes o protocolo ou velocidade, isso me impacta, então qual conectividade que eu vou utilizar, quando e por quê, né? Existe a possibilidade, necessidade, todos esses são fatores que impactam na definição da minha conectividade também. Comunicação confiável, né? Isso sem dúvida. A gente precisa analisar que para as novas soluções que a gente vai estar atuando, a gente tem que pensar exatamente confiança, né, na integração para essas redes futuras que a gente vai estar trabalhando. A conectividade backup hoje, ela se faz sentido praticamente em todos os setores e principalmente cada vez mais sem fio. Então a gente tinha, vamos dizer assim, as soluções mais anteriores que nós temos nesses segmentos, principalmente, eu tenho 2 links de fibra ótica, né? Então, poxa, eu tive que gastar um X valor em infraestrutura para fibra ótica, mais X valor para o meu segundo canal de fibra ótica. Agora eu estou avaliando um sinal em satélite, mas é caro, inviabiliza tal situação. Independente disso, nós estamos migrando bastante para backup na parte de conectividade sem fio. Então, seja 3G, seja 4G, seja até mesmo 1 LoRa. Então, toda essa análise para a parte de sem fio hoje faz muito sentido quando eu estou pensando na conectividade. E eu acredito que quase um dos últimos fatores aí é a parte de ameaça cibernética, né? A parte de segurança hoje é extremamente crítica quando eu estou pensando na conectividade. Essa conectividade ela vai estar atrelada com segurança. Eu estou colocando uma solução sem fio, eu estou colocando mais um canal de acesso à minha aplicação. O quanto isso vai ser mais vulnerável, será mais um canal, mais um meio de disposição, estou ficando mais aberto, então como eu fecho isso, né? Onde vale a pena, onde não vale a pena, quais são os requisitos que eu preciso tomar. E acesso e gerenciamento remoto, né? Hoje, quando eu estou pensando em conectividade, isso aqui é algo mandatório. Dificilmente eu vou pensar numa solução que vai me disponibilizar a conectividade e eu não consigo, talvez, ter um gerenciamento, eu não tenho a disponibilidade de um acesso remoto, e talvez para eu conseguir isso, eu tenho que colocar mais um produto, mais uma solução em paralelo, né? Que seja um software, que seja... Então, também são fatores que a gente está analisando baseado dentro da conectividade. E aí que vem o ponto. Para a gente conseguir mexer nisso, por onde nós começamos? O problema, né? A gente precisa ter realmente domínio sobre o problema. O que é essa parte desse problema? Analisar, entender. Poxa, o que é mandatório para cada uma das aplicações? Não existe uma regra de ouro, onde todas as aplicações para a área de energia são sempre com essa linha de produto, todas as aplicações para a área de petróleo e gás são sempre com X linha de produto, e assim por diante. Não, a gente precisa ter muito bem claro um domínio para desenvolver ou para aplicar uma conectividade assertiva e que realmente consiga atender aqueles pontos que têm correlação que eu mencionei anteriormente. A gente precisa analisar, a gente precisa ter isso claro, a gente precisa ter um vínculo entre que seja o integrador, que seja o parceiro, que seja o cliente final, que seja junto com a Advantech ou que seja junto com qualquer outro fabricante fornecedor de solução. Isso, esse vínculo, esse domínio sobre o problema em si, para você estar conseguindo encaixar a conectividade, isso é importantíssimo, né? E a partir disso, assim, eu consigo ter um domínio sobre a solução, né? E para isso, eu até pontuei algumas coisas aqui, né? Alguns exemplos como se fosse realmente uma questão de um problema, né? Pensando hoje na conectividade, e acredito que esses mercados que a gente pontuou, todos eles enfrentam exatamente isso, né? A parte de resiliência do sistema e da comunicação junto à segurança cibernética são nossos principais prioridades, né? Então, em todos esses segmentos, a gente tem esse ponto assim, poxa, eu estou desenvolvendo algo novo. É importantíssimo, se cair um sinal, que o outro assuma ao mesmo momento. Ou seja, a conectividade que eu estou colocando, eu quero que ela consiga trabalhar dessa maneira, né? Mas não que na hora que ela caia esse sinal ou caia essa comunicação da conectividade,
que eu perca a segurança, ou que eu abra um canal, né, onde eu possa ser invadido, onde eu possa perder dados. Então, é importante sim a resiliência, mas que ela esteja trabalhando junto com a segurança. Eu não posso ter lacunas nisso daí. Então, isso são das principais prioridades, né, dentro da parte de conectividade para esse tipo de segmento, porque são soluções, áreas mais críticas, onde eu não posso ter isso. E aí, quando eu penso nisso, né, uma soluçãozinha assim, um escopo que a gente poderia já pensar seria um exemplo, um desenho, né? Poxa, eu estou fazendo aquisição de dados, ou estou possibilitando a conectividade de um dispositivo legado, ou que seja uma máquina, ou que seja um CLP, que seja um relé, independente do que seja, com X dispositivo, né? E eu preciso que ele consiga trabalhar com a parte de segurança e a parte de resiliência de forma transparente. É a principal forma, trato que eu gostaria que ele trabalhasse. Então, caso que eu tenha uma comunicação, eu preciso ter dois meios de comunicação com o meu dispositivo. Essa comunicação vai ser direta com um único dispositivo, ou ele vai mandar para um outro caminho, ou será um outro dispositivo? Isso vai ser analisado ponto a ponto. Existe sim fatores que a gente vai até exemplificar aqui, que realmente, se eu perder a comunicação, essa comunicação vai para um outro dispositivo e ele segue o fluxo e essa informação na minha central vai chegar a nível transparente. Isso é algo que eu preciso pensar, né? Outro ponto, precisamos que os nossos sistemas principais tenham vários caminhos de redundância e seja interoperável. Ou seja, olha, é o que eu mencionei no anterior. Se eu perco a comunicação para um caminho, por mais que ela já existiu uma redundância própria do dispositivo, eu preciso que essas informações cheguem por outro caminho. Ou seja, hoje cada vez mais essas aplicações elas vêm solicitando de nós essa redundância. Então hoje eu ter uma subestação, eu ter um ponto de medição de um gasoduto, eu ter um monitoramento de um reservatório de água, fazendo uma telemetria, me força um pouco mais eu ter um segundo, em casos mais críticos, eu ter um segundo meio de comunicação. Ou seja, se eu perco o primeiro, eu tenho o segundo. E muitas das vezes é tão crítico quanto se eu perco o segundo, eu tenho um terceiro. E nós vemos já aplicações já vindo até nós para ter uma quarta possibilidade. E cada uma dessas possibilidades, tendo o que eu mostrei anteriormente, que são a sua própria redundância. Como assim sua própria redundância? Quando a gente pensa até num router, né? A redundância vem da onde? Poxa, eu tenho possibilidade de colocar dois SIM cards, ou seja, eu tenho possibilidade de ter duas redes operando ali de telecom diferentes. Por quê? Vamos dizer assim, no Brasil, como a gente tem poucas redes de telecom, é fácil de linkar. Poxa, a gente tem Vivo, Claro, TIM e algumas outras. Vamos dizer que eu tenho a Claro e a Vivo trabalhando em conjunto. A Claro caiu o sinal naquela região, poxa, eu ainda tenho a Vivo ali atuando. Legal. Mas vamos dizer, isso está vinculado a um produto. Caiu o sinal, poxa, eu tenho o meu segundo aqui, um sinal a satélite. Eu tenho o meu outro terceiro aqui, que é a fibra ótica. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando dentro disso. E o que antes era um pouco esquecido, que está vindo sendo trabalhado cada vez mais, é a parte realmente de colocar routers que sejam 3G, 4G, realmente para suprir já o que foi desenhado no começo, que são soluções com fibra ótica ou que são soluções que estão inoperantes, né? Ela está trabalhando, mas ela está totalmente offline. Eu só consigo monitorar se eu vou até a localidade, faço uma varredura, eu coleto essas informações. Ou ele está trabalhando num protocolo, numa forma de comunicação mais antiga, e eu estou trabalhando com dois sistemas em paralelo. Isso ocorre bastante. Então, até quando eu penso num sistema ser interoperável, eu já estou pensando nessa mescla do antigo com o novo. Então, eu dei até um exemplo aqui para a gente já pensar que seria, poxa, a mesma coisa, eu estou fazendo aquisição de dados de algum dispositivo, vamos pensar numa remota, num CLP, que eu acho que é algo mais tranquilo para todo mundo. Poxa, e nesses mercados eu estou atuando com IE61 e 64. Então vamos dizer que esse produto ele seja 61. Ele é um protocolo já um pouco mais antigo, um pouco defasado, né? E toda solução que eu estou implementando no meu parque novo, ela comunica em 104. Poxa, mas eu quero ter um processo só, eu quero ter uma solução só. Então, eu tenho que pensar nisso já na minha conectividade que eu estou colocando atual. Ela possibilita fazer isso? Vai ser o meu ganho baseado nisso? E aí, principalmente, quando a gente está pensando em vários caminhos, aqui eu já exemplifico.
Poxa, aquele mesmo cara que antes ele já tem a própria redundância dele de 2 redes, hoje ele manda informação para um ponto de acesso e manda para outro. Independente disso, essa informação vai acabar chegando no ponto final, né? Tendo a parte de conseguir conversar com dispositivos legados ou com N outros protocolos que possam estar sendo trabalhado ali, né? Outro ponto importante. Igor, desculpa Oi. te interromper. O compartilhamento de slide saiu. Você pode compartilhar de novo com a gente, por favor? Sim. Saiu, voltou? Saiu em que slide? Nesse aqui? Isso, nesse. Estava aqui? Voltou. Uhum. Tá bom, maravilha. Obrigado. Vamos lá. Outro ponto crítico para essas aplicações é a parte de, poxa, eu preciso de um alto nível de SLA, ou seja, eu preciso que todos os meus parceiros, ou com quem eu esteja desenvolvendo, que seja o próprio fornecedor da solução, a parte do que ele vai estar me entregando tem um alto nível de confiança, tem um alto nível de serviço. Eu sei que se ele está me prometendo que aquele dispositivo vai fazer aquilo, o dispositivo tem que fazer aquilo. Se ele já está me falando que vai ter um treinamento relacionado àquilo, uma documentação, uma base que vai me dar, se caso eu preciso fazer um acesso remoto, eu preciso que isso seja muito transparente, principalmente quando eu estou pensando em alguns sites, eu estou falando, poxa, da minha rede primária, hoje esse valor aqui até, o valor hoje é muito trabalhado por parte na Europa, que é, poxa, eu preciso que minha rede tenha um nível de confiança de praticamente 100%. E minha rede secundária já também muito próximo disso. Então, assim, a gente não tem muito espaço para errar na parte que seja a entrega de serviço, que seja uma manutenção, que seja a parte da conectividade, um treinamento, a informação e a confiança no produto ou na solução como um todo tem que ser muito amplo nessa entrega de serviço. Então, tem que ser um alto nível, né? E quando eu estou pensando até nessa parte de confiança, a gente vai só mais um exemplo que seria, poxa, naquele primeiro que eu dei o exemplo, que eu já tenho a minha redundância, poxa, eu tenho que aquele dispositivo ali, ele também consiga trabalhar de forma transparente com outras soluções que normalmente eu precisaria adquirir uma solução extra. Então, ou seja, poxa, hoje fica muito mais claro para mim eu adquirir uma solução que eu consiga trabalhar ela a nível com uma comunicação no sistema de satélite, que eu consiga ter minha redundância na parte de que seja 3G, 4G, que eu consiga sim tirar os meus dados ali, qualquer coisa até mandar por fibra ótica que seja. Então eu preciso ter essas mesclas para cada vez mais a solução ter esse nível de confiança, né? E a gente vai para um outro ponto, ainda pensando na prática, seria, poxa, meus sites primários, usar diferentes mídias de transmissão, que é o que eu venho falando para vocês aqui agora. Poxa, eu tenho várias possibilidades diferentes para estar comunicando, para me dar esse backup, essa minha segurança. Então eu já mostro um pouquinho uma arquitetura que, olha, caiu aí para vocês. Sim, caiu sim. Voltou? Peraí. Agora voltou. Tá. E aí eu mostro uma arquitetura um pouquinho mais completa, né? E aí, como eu já vim ilustrando anteriormente, fica mais fácil da gente verificar. Então, aqui a gente estaria fazendo a parte tanto um único dispositivo. Eu consigo pegar os dados que eu estou possibilitando a conectividade ali, os dados vão ser trabalhados por ele, né? Vão passar por essa conectividade. Consigo fazer um meio de campo aqui com a parte de uma comunicação via satélite, uma infraestrutura via satélite. Eu tenho minha parte de backup aqui, redundância, já quando eu estou falando a nível de LTE, a nível de telecom mesmo ali, a nível de operadoras, né? Poxa, eu tenho meios que eu consigo de alguma forma disponibilizar esse dado também no canais de fibra ótica, que hoje a gente já pensa que são canais existentes hoje nesses mercados. Poxa, eu consigo. Se ele não conseguir por si só, eu teria que colocar um conversor de meio físico. Ah, mas eu tenho uma serial, eu tenho uma porta Ethernet a mais que eu consigo liberar isso de alguma forma para ele estar indo para um segundo canal. Opa, ok. Então, de uma forma ou de outra, essa informação ela vai chegar, né? Isso fora todas as outras redundâncias que esses sistemas normalmente já possuem sem você estar colocando essa conectividade nova. Mas quando você está colocando uma conectividade nova, nós precisamos hoje tentar dar a preferência por atender todos esses critérios. Ah, isso é mandatório, Igor? Em toda a aplicação eu preciso fazer isso? Claramente que não. Isso vai variar de aplicação para aplicação, né? De demanda para demanda. Então, por isso que aquele ponto eu pontuo lá. Poxa, o problema
qual é o problema? Vamos entender. Esses questionamentos, esses pontos que eu coloquei aqui, são algo realmente genéricos. E às vezes podem ser simplistas para algum mercado, pode ser que faça sentido para totalmente outro. Pode ser que o pessoal da parte de saneamento fala, poxa, para mim solução via satélite não faz sentido. Então, o que falou anteriormente lá atrás, nos outros 2 últimos slides, já me atende muito bem. Mas o pessoal da área de energia fala, não, peraí, eu já tenho solução de satélite impressa. Hoje o meu medo é que eu tenha uma subestação ou um ponto altamente crítico, e se o satélite, a solução de satélite, o link de satélite venha dar problema e a fibra ótica seja cortada, aí eu estou offline, eu preciso mandar um operador lá urgente. Então vai variar também de solução para solução, exatamente de problema para problema, para a gente conseguir desenvolver isso. Mas é importante saber, poxa, nós temos como fazer isso. A gente só precisa realmente ter essas tratativas, né? E aí a gente vai para o ponto. Poxa, pensando nisso tudo, como que a Advantech e seus parceiros, né, nossa rede de parceiros, conseguem realmente ajudar com tudo isso, né? Onde a gente entra nisso, né? Então, principalmente nessa linha de conectividade, mais 3G, 4G, essa parte de router, eu vim elencar aqui um pouquinho os posicionamentos dos produtos da Advantech, né? Como é que hoje eles estão posicionados, qual que é a relação entre funções, performance e custo, né? Onde eu encaixo cada um, qual que nós, como Advantech, estamos trabalhando no mercado brasileiro. Isso é importantíssimo, porque às vezes vocês vão com um portfólio de mais de 7 mil produtos e pensando na parte de conectividade, poxa, Igor, achei interessantíssimo esse no site, poxa, eu já até desenhei alguma coisa, acho que faz muito sentido, e talvez você vai bater, poxa, ó, a gente não está pensando em trabalhar com ele no Brasil, para nós não faz muito sentido tropicalizar ele, a gente está com um outro, e você já estava desenhando algo. Então, importantíssimo você também ter essa abertura do nosso lado e saber, poxa, que caminho que a Advantech está seguindo, deixa eu ver aonde eu consigo também encaixar, e claramente que isso vai muito de nós, entender o problema de vocês, entender a necessidade, para a gente falar, poxa, o melhor produto é esse, por esse e esse motivo, né? Assim como, às vezes, atender os requisitos mínimos que seja conversado em comum acordo. Dentro dos posicionamentos, a gente tem a linha de ICR 1000, né? Que a gente menciona como ICR 1601, né? Esse dispositivo, ele é um routerzinho, vamos dizer assim, é o entry level, é o primeiro, é o mais, vamos dizer assim, o mais simples ali. Ele realmente é o que tem menos recursos, menos funções, mas também ele tem um custo mais tranquilo, né? Mas qual que é o foco dele? Poxa, principalmente possibilitar conectividade 4G, aonde eu tenho uma certa dificuldade, ou às vezes a dificuldade é espaço físico, né, para colocar até um access point, ou às vezes é realmente eu preciso de simplesmente ter essa conectividade com uma telemetria simples, então, poxa, seria importante ali eu tenho uma conectividade RJ45, mas eu queria disponibilizar isso via 4G, porque eu não quero colocar um link de internet ali, não faz muito sentido eu passar cabo, estou numa zona mais remota. Vamos dar exemplo, eu tenho um reservatório importantíssimo no interior de São Paulo e eu estou monitorando os sensores ali, eu já tenho toda a minha parte de solução, mas esses dados eu não estou conseguindo extrair essas informações, eu estou conseguindo jogar para o meu sistema, né? Então eu precisaria só dessa parte de conectividade e a área de atuação eu já consigo atuar com esse cara. Então eu tenho 2 soluções baseadas nele, eu vou falar um pouquinho mais das features dele, das funções dele, um slide só dedicado desse produto. Então, esse é um briefing para vocês entenderem a posição dele. Posteriormente, eu tenho a linha UR5 e LR77, né? Esses já possuem um pouquinho mais de função, mas também são caras um pouquinho como eu posso dizer assim, um pouquinho mais simples, referente a alguns outros em questões de funções, performance e tudo mais. Eu consigo ter também a parte de 3G, 4G, eu consigo criar uma rede wireless ali para ter um acesso, assim como o ICR 1601, né? A diferença ali também é que eu tenho a possibilidade de uma porta USB, então se eu quiser coletar alguns dados, eu consigo fazer isso, né? Ambos eu tenho a parte de cartão SD, mas essa linha, até o que vocês vão ver, não é uma linha que a gente no Brasil a gente tende a explorar até o momento. Então eu não vou ter um posicionamento, não vou levar muito tempo falando dela, tá bom? Depois a gente tem a linha aqui que entra já a parte do WISE 6610 e a parte de Smart Start, tá? Essa parte dessa linha, a gente vem atuando bem em cima da parte do WISE 6610.
Algumas outras pessoas que já vêm seguindo a parte de webinars nossos, ou que já vêm trabalhando com algumas soluções conosco, sabe já, eu vou falar um pouquinho mais dele, que o WISE 6610 é um Gator LoRa, né? Mas é importantíssimo saber que ele é desenvolvido internamente por nós, baseado no Smart Start, que está nessa vertente de conectividade e router, tá? Então, ele possui funções possíveis que também igual o Smart Start, né? Eu também vou elencar um pouquinho mais as funções nele para frente, mas é a partir da Smart Start para cima que eu consigo ter uns módulos a mais em cada um desses produtos. O que são esses módulos a mais? Eu vou pontuar um pouquinho para vocês, mas, poxa, eu consigo ter um Node-RED, eu consigo fazer uma programação em Python, eu consigo ter um vínculo facilitado com a nuvem, eu consigo ter algumas possibilidades diferentes de tunelamento VPN, né? Então, a partir do Smart Start, eu começo a colocar essas funções dentro dos meus dispositivos de conectividade. Ou seja, eles começam a se tornar um pouco mais robustos. Isso vai também depender da performance, o quanto que eles conseguem processar, quanto mais informação. A partir dele, eu tenho o ICR, a família 3000, a gente denomina ele o 3200, né? E aí já é um dispositivo que eu começo a ter. Eu tenho alguns I/Os, eu tenho uma entrada e uma saída digital, para dependendo de onde eu colocar, eu já tenho uma informação se uma porta está aberta, se o banco de bateria está ativo, se ele está carregando, se não está, se a solução que esteja talvez na cabine ali de um painel solar, se ela está atuando, se não está. Então ele já tem um pouquinho de mais recursos, eu consigo ter porta serial nele, eu consigo ter porta internet, porta serial, eu consigo ter GPS, Wi-Fi. Então ele já vai começando a incrementar um pouco mais e ele tem uma capacidade maior de colocar recursos, tá? Depois da nossa próxima linha, a parte de Smart Flex, que é até bem conhecida já no Brasil, a parte que a gente chama do SR303, principalmente é o que a gente atua no Brasil. Esses xizinhos vermelhos que vocês estão vendo no final é porque pode variar de localidade no globo, então pode ser que você encontre o mesmo SR304, 307, 308, porque por conta da parte de conectividade pode variar de país para país, tá? Então, mas essa é essa linha. E esse cara já é um cara mais robusto. Então, esse cara consegue ter funções de switch, ele consegue ter funções de access point, ele consegue fazer parte de aquisição de dados, ter uma porta apoia, então eu já consigo colocar uma câmera nele. A gente até chama ele como um gateway router híbrido, né? Porque ele consegue fazer diversas funções ao mesmo tempo. E um pouco mais principalmente a diferença do Smart Motion para o Smart Flex é a questão de processamento. Ele tem recursos extremamente similares igual ao Smart Flex, porém ele consegue ter uma performance em processamento maior. Então, quando eu estou aplicando ele realmente para a parte um pouco de IEM, uma parte um pouco de controle, se eu viesse ter essa necessidade, não que ele vai fazer controle em tempo real, mas eu estaria aplicando essas linhas. E aí é o que vem de importante. Quais são as linhas que a gente está trabalhando no Brasil, né? E como está o status disso? Porque principalmente a Anatel e conectividade é importantíssimo, né? O ICR 1601, a gente já tem certificação Anatel, a gente está trabalhando com ele bem forte no Brasil, então é algo pronto. Poxa, Igor, estou precisando de um router simples, robusto, para eu colocar na aplicação aqui, que eu preciso só da conectividade. Ótimo, esse é o cara. Poxa, Igor, eu estou fazendo uma solução baseada em LoRa aqui, mas além da parte de LoRa, seria interessantíssimo já ter um vínculo direto com o banco de dados, né? Eu gostaria de fazer mais uma aplicaçãozinha aqui. Poxa, eu vi que vocês falaram que tem Node-RED, seria interessante para eu criar alguns filtros. Poxa, ótimo. A gente já pode começar a tentar trabalhar em cima disso. Por quê? Porque está em processo de certificação na Anatel, está previsto para até o final de agosto isso está finalizado, então isso não é problema, já está em laboratório, então isso já está pronto para a gente estar atuando no Brasil. E CR3200 também está em processo, está em laboratório, mesma previsão, final de agosto aí, a pretensão que seja concluído, então também é um cara, poxa Igor, interessantíssimo, mas eu já estou pensando agora na minha solução aqui, eu tenho realmente aplicações com i61 e eu vi que você falou lá que consegue trabalhar em 64. Poxa, mas consegue só em 64? Não conseguiria um Modbus, um DNP3? Então, tem também todas essas outras recursos, é só a gente tentar trabalhar. E esse é um cara também que está pronto aí, vamos dizer assim, quase pronto para sair do forno aí, para estar atuando no mercado brasileiro, tá? E o SR303, que a gente já tem a certificação Anatel ativa aí, vamos dizer, a gente está indo por 3º ano seguido, já temos cases de sucesso, várias aplicações rodando dentro do Brasil em diversos segmentos, inclusive nos segmentos que estamos
discutindo aqui como aplicações críticas, né? Ele é interessantíssimo. Então, poxa, a solução que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou pensando, é um pouco mais robusta. Ela realmente, talvez ela precisaria de várias blocos diferentes para trabalhar. O que seriam esses blocos? Poxa, seria interessantíssimo. Você falou que tinha a possibilidade de colocar uma câmera. Eu estou fazendo a parte de monitoramento de barragem aqui, e a gente está colocando uns 2 sensores aqui agora, né, diferentes, e também estamos colocando uma câmera. Mas a gente estava viabilizando até colocar 3, 4 produtos para trabalhar com isso tudo. Poxa, não. Aqui eu já tenho alguns I/Os, então eu já conseguiria estar fazendo a leitura, não só com a parte de I/Os, como às vezes um RS485, 232, porta Ethernet, já de sensores de soluções hoje já existentes, por exemplo, para o monitoramento de barragem, e está querendo aplicar a parte de imagem, porque todos nós sabemos que hoje cada vez mais vem crescendo essa parte de coleta de informação, coleta de dados por imagem, importantíssimo. A gente consegue ter também um respaldo, entre outros fatores. Poxa, esse cara já consegue colocar isso e disponibilizar a parte de conectividade, seja 3G, seja 4G, ou seja também ele criar uma redezinha AP ali para quando um operador, um cara que vai dar manutenção, chegar lá e conseguir, sem ter que abrir o painel, desmontar alguma coisa, já acessar ele também. Então, ele consegue fazer toda essa parte desse vínculo. Aí a gente consegue atuar em cima dele. Esses são os posicionamentos. Se for passar, simplesmente eu não vou nem elencar todas aqui, mas para vocês conhecerem, o ICR 1601 é um cara bem compacto, né? Então, um exemplo aí, seria um palm size mesmo, ele cabe na palma da mão. Né? O foco dele é realmente um roteador industrial focado para 4G. Ele suporta 2 micro SIMs, né? Tem 2 portas Ethernet. Eu tenho a versão dele com Wi-Fi ou a versão com GNS, então são versões diferentes. Por isso que ele tem o WG ali. O W é para a parte de solução com Wi-Fi e o G com solução para a parte de GPS. Eu consigo colocar um cartão micro SD ali nele também, suporte para trilhudinho, montagem de parede. Vocês podem notar aqui que nessa parte, quando eu estou visualizando aqui, eu estou visualizando onde coloco os cartões, o cartão SIM, e depois nesses demais aqui eu não estou visualizando, que é essa tampa metálica aqui, principalmente para não sair esses cartões. Então é algo fácil. Poxa, alguns produtos que eu tenho de conectividade, eu preciso abrir todos os parafusos para inserir o cartão lá, depois fechar tudo, para eu ter essa confiança de, né, de não sair ou de não ter um respingo de água e N outros fatores. Esse eu já tenho, isso já é mais simples, ou seja, são 2 parafusos, eu coloquei tudo isso. Se eu quiser usar essa capa, essa tampa de proteção, é opcional, ele já vem, eu posso usar ou não usar, depende de onde você vai aplicar ele, o que você achar mais fácil para manutenção, manuseio, o que seja, né? E esse failover aqui, de LAN, isso é importante demais, que é o quê? Poxa, eu realmente, na hora que ocorre um problema, eu consegui direcionar isso para o segundo link de forma transparente, ou até mesmo eu consegui transmitir isso para um outro dispositivo que esteja em paralelo. Então vamos pensar numa solução mista aí. Poxa, eu tenho soluções sim, mas eu gostaria de atuar com ICR 1601, onde é simples, e onde é mais complexo, eu vou atuar com aquele cara lá parrudo que você falou, que é o SR 303. Mas tem como o ICR 1601, se ele perder a comunicação, ele meio que avisar ou passar alguma coisa porque está em rede com o SR 303? Tem sim. Se a gente conseguir trabalhar eles todos na mesma rede, tem como passar essa parte de falha se ele perder os 2 canais de comunicação, por exemplo. Né? Então, é importantíssimo. Aqui é só alguns pontos de certificação, como ele já possui a Anatel, né? Tranquilo. Outro cara que seria na ordem lá nosso é a parte do nosso gateway, LoRa, né? A principal ponto dele estar aqui não é nem por conta dele ser a parte de LoRa, mas é principalmente pela parte dele conseguir ter recursos que eu tenho em todas essas gamas minhas de routers, eu consigo ter nele também. Então, poxa, quando eu falo esses modos facilitadores, que são esses user mods aqui, se eu não me engano, são 86 funções a mais que eu consigo adicionar. Poxa, eu consigo adicionar todas? Não vai fazer muito sentido. Dificilmente você vai precisar de todas as funções. Mas ele até consegue. Cada função é 1 megabyte a mais. Porém, isso pode acabar onerando o processamento do dispositivo sem necessidade. Então, por isso que essas funções elas podem ser adicionadas. Ah, Igor, mas poxa, toda vez que me fala de adicionar novos recursos num produto, já me elenca a parte de custo, né? Quanto que vai sair isso daí? Nada. Qualquer um dessas partes de routers, que eu falei do Smart Start para frente, né? A gente tem os que nós estamos atuando no Brasil. Todos esses outros recursos que eu vou mostrar mais para vocês, isso é transparente.
O dispositivo, ele vem o que ele está, por exemplo, no datasheet, poxa, ele tem as finalidades, que são esses recursos que eu estou apresentando para vocês, e consigo aplicar todos os demais que eu vou apresentar para vocês. São 86 recursos extras que esses routers nossos conseguem aplicar. Poxa, Igor, mas de onde que veio esses 86? Ah, saiu uma coisa nova no mercado, vocês desenvolveram? Não. A gente vem com uma experiência dentro dessa linha de produtos de 25 anos. Então, são 25 anos atuando e trabalhando em novas funções e implementando nesses produtos e deixando claramente a nível da demanda da aplicação, o cliente colocar ou não, o integrador fazer sentido, porque muitas das soluções vêm para facilitar realmente a integração ou a solução final, ou que seja para dar confiança. Assim como aqui, poxa, a parte de server e client no VPN, parte de temperatura, ser mais estendida, conector dos padrões, esses são alguns recursos desse gateway, que tem a possibilidade de trabalhar como um router por conta dessas funções aqui e do desenvolvimento dele, beleza? E CR3232, ele já é um cara que já consigo ter uns recursos a mais, né? Então, principalmente aqui, poxa, eu tenho uma CPU um pouquinho mais potente nele, então eu tenho só para hospedar funções extras, eu tenho 1.3, e principalmente quando eu coloco, poxa, aplicações de clientes, eu consigo vincular APIs, eu consigo vincular alguns utilitários, algumas aplicações que sejam da aplicação específica do cliente dentro dele. Ele tem esse espaço, ele consegue processar isso. Ah, então eu já tenho uma API que eu estou desenvolvendo aqui para fazer o vínculo na minha solução SCADA. Eu estou com SCADA Ellipse, eu estou com que seja, o SCADA que seja. Ó, e eu já fiz esse vínculo, poxa, eu adquiri esse produto porque realmente ele faz essa conversão de protocolos, então faz muito sentido para mim. E agora eu já estou colocando essa API aqui, eu quero colocar. Só que essa API eu ia colocar num outro dispositivo ainda. Não, você consegue estar implementando dentro dele. Então você também ganha com isso, ou seja, em algumas aplicações você já pode diminuir mais um dispositivo aí usando ele, né? Tem recursos similares ao ICR 1601 na parte dos dois também, dois cartões SIMs, porém ele tem essa parte do eSIM. Algumas pessoas já podem ser que conheçam, outras não, mas é aquele fator de eu não ter a necessidade de utilizar um cartão SIM. O que é isso? Poxa, eu fechei um plano lá com a Telecom XBTO e, poxa, ela me passou um código de ativação, eu já tenho um dispositivo, eu consigo só colocar esse código de ativação de conectividade e o meu dispositivo já vai estar comunicando. Eu não tenho a necessidade de colocar realmente o cartão. Ah, Igor, e eu não trabalho dessa maneira junto com as empresas de telecom. Normalmente elas me fornecem realmente um chip, tem um vínculo, um número de série, uma rastreabilidade. Sem problema, ele também tem um suporte para isso. Isso são recursos e funcionalidades diferentes. Poxa, eu já consigo trabalhar com ele em 5 GHz, então quando eu quero montar uma infraestrutura de Wi-Fi ali nele, eu já consigo montar isso, já consigo também ter alguns recursos, consigo trabalhar em paralelo, consigo também ter a parte de GPS, montagem também mais industrial, a parte de range de temperatura. Ele é interessante que ele tem um relógio, né, um relógio de clock extra, né, de backup internamente, ou seja, se ele acabou tirando o sincronismo do relógio principal, eu tenho um de backup que vai assumir, então não fazendo aquela desconfigurar tudo, perder a comunicação, não entender com o que está falando, então toda aquela parte de timestamp e a parte realmente de sincronia de tempo também, eu tenho um backup referente a isso, que isso acaba sendo importante, então é um recurso a mais, e principalmente a modo de energia. O interessante dele é que eu consigo, se dependendo de onde eu aplicar, eu tenho a parte de ignição. O que é isso? Ah, vamos dizer que na aplicação que eu vou colocar, que seja dentro de uma máquina, né, uma área de transporte, eu só quero que funcione essa aplicação na hora que realmente a máquina estiver funcionando. Então esse cara já é o ideal, porque ele não vai ficar ligado 24/7. Não, essa máquina ela funciona 12 horas por dia. Na hora que você estiver com ela ligada, ele também liga e já está tudo configurado, ele já começa a atuar, começa a trabalhar sem problema algum. E pessoal, até por conta do tempo, isso são só alguns recursos do que eu estou passando deles, tá? A gente tem muitas outras informações que a gente pode estar detalhando em treinamentos específicos, em reuniões posteriormente ao webinar, tá? A SR303, que uma boa parcela do pessoal já conhece, né? Também são soluções similares ao que a gente já tem atuado com os demais que eu apresentei para vocês. Consigo trabalhar com 3G, 4G nele, ele é um cara um pouquinho mais robusto, como mencionei para vocês. Eu consigo trabalhar com soluções na parte de switch nele, eu consigo trabalhar com a parte de GPS, eu tenho um pouco mais de I/Os,
eu consigo ter mais serial, menos serial, porta-apoio, sem porta-apoio. Ele é, vamos dizer assim, que ele é flexível, ele é extremamente flexível. Toda essa parte de design, essas portas aqui, não necessariamente ele precisa ter essas 5 portas Ethernet. Aqui poderia ser essas 2 portas e aqui 2 portas POI. Ou essas portas embaixo aqui mesmo, mas aqui tudo porta serial. Ou portas de I/O. Ele tem GPS, ele não tem GPS. Então são recursos a mais. E aí ele vai muito de frente também, até com aplicações que a gente está mencionando no mercado aqui, a parte de petróleo e gás. Faz muito sentido a parte de C1, D2, né? E EDEX, isso sem dúvida. E esse é o cara dentro da nossa linha que tem essa certificação. Então, ele tem esse foco também de atuação. Então, quando eu estou falando da parte de conectividade, por isso que é interessante conhecer o problema, conhecer o mercado, a atuação, onde ele vai ser colocado, porque aí talvez para a área de petróleo e gás, dependendo da localidade, se eu estou fazendo monitoramento da parte de gasoduto, né, a parte de pressão, de fluxo, tem um sensor que ele sai RS485 lá, eu precisava colocar um cara desse, mas que ele tenha toda essa parte de confiança. E eu não necessariamente eu preciso gastar com um painel que tenha C1, D2 para lacrar ele. Eu já consigo também diminuir nessa parte desse custo, consequentemente facilitar na manutenção. São N fatores. Eu consigo atuar com ele. E o interessantíssimo, até por essa linha de trabalho dele, ele consegue ser alimentado por painel solar ou bateria. Por quê? Porque normalmente eu estou falando de colocar um cara desse numa localidade um pouco mais remota, né? Poxa, onde eu tenho gasoduto, oleoduto, às vezes são localidades que não são de fácil acesso. Hoje já é um pouco mais, está crescendo, mas dependendo da localidade eu não tenho às vezes o 3G, o 4G eu consigo ter porque o sinal abrange um pouco mais, e aí eu tenho alguns canais de operação, são algumas particularidades. Então, faz muito sentido eu ter uma alimentação por banco de baterias, umas baterias ou painel solar. E aí eu consigo atuar com esse módulo, eu consigo ter isso. E isso vai de encontro claramente com o range de alimentação, né? Esse é um dispositivo que eu consigo ter um range de alimentação maior, até para flexibilizar essas formas diferenciadas de alimentação. Beleza? E aqui vai só para dar uma passada, não. Claramente eu não vou passar por cada um desses módulos, mas esses são os módulos que eu mencionei, que atualmente estamos com 86 módulos. Ou seja, são 86 funções diferentes que podem possibilitar aplicações diferentes que eu consigo aplicar na parte do Smart Start para frente, ou seja, Smart Start, eu tenho Smart Flex, eu tenho Smart Motion, eu tenho ICR3200, eu consigo nesses dispositivos tá adicionando essas funções. Poxa, que funções são essas aí? Poxa, é a conversão do protocolo de 61 para 64, sendo que a comunicação é bidirecional. Eu consigo colocar Python. Então, imagina, onde eu estou colocando aquela câmera que a gente falou para barragem. Poxa, mas eu estou colocando aquela câmera não por conta da barragem em si, mas é para ver se tem um operador lá. Então, eu já consigo fazer alguma programaçãozinha em Python, mesmo que simples, para fazer um reconhecimento facial, fazer um reconhecimento de pessoa, se está manuseando, se tem um animal. São vários pontos que a gente consegue desenvolver. Eu tenho várias funções da parte de Node-RED, eu tenho a parte de N-Trip, então eu consigo ter uma parte de, usando o GPS, uma localização mais precisa, quando estou falando de áreas abertas, né? Tenho vários recursos aqui diferentes para estar utilizando, com a parte de VPN. Olha, recursos são muito diferenciados e uma vantagem dentro dessa linha de produtos de atuação. Pela experiência que foi criada, existe a possibilidade de desenvolvimento de firmware. Poxa, Igor, isso é para qualquer solução? Claramente que a gente gostaríamos que fosse assim, mas vai ser analisado projeto a projeto. Poxa, tem um projeto específico que precisava ter um desenvolvimento para esse dispositivo comunicar direto com uma plataforma X que hoje estamos limitados. A gente pode trabalhar em conjunto e verificar essa possibilidade, verificar e desenvolver isso. Muitos dos recursos que foram desenvolvidos até hoje aqui foram exatamente a grande maioria por demanda. Olha, surgiu demanda, subimos a necessidade, outros fomos, vamos prever, existe a necessidade de ter um tunelamento VPN um pouco mais seguro ou com redundância do que existia antes, então a gente precisa adicionar um novo recurso. E esses são os pontos, tá? Aqui eu elenquei só algumas dos recursos que tem aqui, dos principais, os mais conhecidos dentro desses módulos, beleza? E aí vai de frente. Poxa, disso tudo, aonde a Advantech entra?
né? Que é aquela pergunta, o que nós podemos ajudar? Eu mostrei os dispositivos que a gente tem o posicionamento deles. Mas quando a gente está pensando no todo, né? Na aplicação, desde onde que vem? Pô, a gente está falando desde a parte de dispositivos, que a gente põe como se fossem as coisas mesmo, sensores, atuadores e máquinas. Então a gente precisa fazer essa parte dessa coleta de dados e ainda entra o dispositivo de conectividade aqui, ou seja, quem vai estar coletando essas informações, a parte de DAC. Depois eu tenho a parte do Gateway IoT, ou seja, aqui também eu estou coletando, possibilitando transmitir. Necessariamente eu vou transmitir para um gateway? Na grande sua maioria, sim. Em outros produtos, outros dispositivos, assim como vocês viram, o SR303, ele já pode ser esse gateway. Então, em algumas aplicações, existe a possibilidade dele fazer a aquisição de dados, até mesmo atuar, caso necessário, ou seja, ter saída e fazer uma relação com os atuadores que estejam nessa aplicação, trabalhar na parte de conexão e transmissão do dado já sendo o gateway. Consequentemente, na parte do meu gerenciamento ali de serviços que está relacionado ao SIM card ou gerenciamento do próprio gateway, que é a parte de, às vezes, um acesso remoto não só da aplicação, mas do gateway, em caso eu queira dar uma manutenção, ver uma questão, eu consigo atuar. E claramente a gente não pode esquecer a parte de segurança, né? Ele tem toda a parte de criptografia, seja no envio dos dados, seja no recebimento desses dados. Quando a gente está trabalhando com esses outros módulos que eu mencionei anteriormente, a grande maioria deles são módulos já voltados para a parte de IoT, mas já com vínculo de segurança, né? Porque tanto é que no site onde você encontra aqueles módulos, ele tem por segmento industrial IoT, outros só para a parte de segurança, outros só para acesso remoto, outros só para nuvem. Então, aquele ali eu mostrei o genérico, mas você também tem essas subdivisões. E aí a gente está falando de enviar todos esses dados para a plataforma de aplicação. Poxa, essa plataforma seja um SCADA, seja um dispositivo com inteligência artificial, seja já uma aplicação em nuvem que esteja mandando, ou a minha aplicação, eu estou fazendo uma telemetria, mas eu não estou atuando em nada, não estou vinculando a um supervisório, eu só estou armazenando hoje. Hoje é bem simples, é o primeiro fator que eu estou fazendo, então minha plataforma de gerência, na verdade, é só eu estar encaminhando para um banco de dados. E aqui seriam alguns exemplos da parte de aplicação. Hoje, nós como fornecedores de tecnologia, nós entendemos que é de nossa responsabilidade atuar em todos esses pontos. Seja de forma como brevemente um consultor, poxa, vamos discutir a aplicação, tentar trocar um pouco de experiência, trocar um pouco de conhecimento para a gente conseguir realmente colocar a melhor solução para funcionar, para que o cliente final, o integrador, esteja satisfeito com aquilo que ele esteja trabalhando, se sinta confortável, porque só passar as informações aqui a gente sabe que é bem mais simples, mas realmente o que pega é na hora que realmente eu estou integrando, na hora que eu estou vendo as dificuldades, na hora que eu estou vendo todas essas funções que foram faladas realmente na prática, então esses são os pontos a serem trabalhados. Então realmente a gente consegue atuar nessas vertentes aqui. E aí só para ilustrar, fica mais fácil de visualizar essa arquitetura aqui, realmente quando a gente coloca um exemplozinho de um diagrama, né? Então eu trouxe um diagraminhazinho aqui simples, baseado no saneamento. O restante do pessoal aí que é dos outros mercados, me desculpem pelo exemplo ser só de saneamento, mas até pelo tempo, como eu mencionei para vocês, a gente pode discutir soluções de outros mercados. Mas aqui a gente estaria falando o quê? Poxa, eu tenho alguns sensores que são importantes aqui, vamos pensar numa solução voltada para monitoramento de reservatórios críticos, né? Igor, você menciona muito desde o Weber que é só os pontos críticos. Sim, não quer dizer que sejam só os críticos. Podem ser soluções simples também. A gente tem soluções para todas as vertentes. É só realmente o ponto que, poxa, normalmente o que dá mais dor de cabeça para nós são os críticos. São eles que a gente precisa atuar com soluções novas, são eles que têm dificuldade de interação com novos sistemas. Então, principalmente, a gente se baseia nisso. Ou são eles que acabam realmente gerando mais problemas. Poxa, na questão de um reservatório, é esses que transbordam mais, são esses que acabam eu não tendo uma assertividade ou gastando mais com operação. Então, realmente, a gente vai atuando realmente baseado nisso. Então, eu tenho alguns sensores, eu tenho os reservatórios, eu tenho os módulos para fazer a parte de aquisição de dados. Vou ter N maneiras diferentes de transmitir isso. Aqui no exemplo, eu estou atuando com o LoRaWAN, pensando em alguns reservatórios distribuídos, né? Então, eu tenho nessa parte de geolocalização um pouco mais ampla, então se justifica bastante atuar, seja com LoRa, seja com 4G, ou que seja.
Concentrando isso tudo no gateway, e é o gateway que eu trabalhei, que mostrei para vocês, eu já consigo ter algumas funções, inclusive o Node-RED, que trabalha diretamente com ele, é daqueles módulos que dão para adicionar dentro, né? E como hoje, nesse gateway, a saída dele de conectividade seria a parte do Ethernet, na porta Ethernet, se caso eu ainda, até o meu gateway esteja numa localidade remota, aí faz necessário eu colocar um router. Poxa, eu preciso colocar um router da USR, que é mais robusto, eu preciso colocar o ICR3232? Não, aí não se faz sentido. Aí realmente você vai aplicar para o mais simples. Ou seja, que ele vai pegar a sua parte de internet e colocar em 4G para estar mandando isso aqui, por exemplo, para um network server, ele poderia estar mandando para um broker MQTT, e depois, final, realmente está na aplicação. Né? Ah, Igor, por que eu não vou colocar aqui um SR303 num 3232? Né? Por quê? Porque o WISE 6610, como eu mencionei para vocês, a gente já consegue trabalhar com aqueles recursos. Então, caso você queira fazer qualquer tipo de desenvolvimento baseado nisso, você consegue atuar diretamente aqui, sem não utilizar só o 1601 só para dar essa parte de conectividade, realmente para transmitir o dado em LTE. Aí, mas isso é uma limitação? Não, eu consigo também colocar o SR303 na mesma posição aqui, sem problema algum, e até mesmo às vezes eu vou utilizar ele não só para fazer isso, mas outros recursos dele para uma aplicação que esteja em paralelo, para coletar dados, algumas outras informações, né? Então isso também é tranquilo, não é mandatório, é como eu falei. Vamos entender qual é o problema para realmente a gente conseguir direcionar a melhor conectividade. Esse eu mencionei que, poxa, a gente tem vamos dizer que uma expertise aí de 25 anos de desenvolvimento voltado para essa linha de conectividade, realmente para nós faz muito sentido entender um pouco mais profundo do que o cliente espera, do que ele está passando, quais são as dificuldades que ele pensa em resolver, para que a gente realmente em conjunto defina qual que é a melhor solução. Tá? Esse é o exemplozinho. Eu vim trazer dois para vocês, a gente está finalizando aqui o nosso, vou abrir para vocês fazerem questionamentos. Dois casos de sucesso, tá? Que a gente teve trabalhando junto com essas linhas. Então, uma parte de comunicação e redundância para sistemas de detecção de vazamento, isso já relacionado a oleoduto e gasoduto, né? E aqui vem um pouquinho, eu vou trazer para vocês, são depoimentos realmente do cliente, né? Então aqui da IMA, né? Isso aqui foi nos Estados Unidos. Então o porquê escolheu a conectividade Advantech? Então isso é extremamente importante esse depoimento aqui. Poxa, por que ele escolheu isso? Experiência com operadores de celular, ou seja, toda a parte de vínculo que a Advantech também consegue trabalhar de falar, poxa, ó, tal localidade tem uma operadora que tem um sinal melhor, tem um sinal pior. Então também esses estudos. Capacidade de personalizar funções nos roteadores, é o que eu mencionei para vocês. Existe a demanda de criar um firmware diferenciado, colocar uma função? Vamos trabalhar em conjunto. Isso não só a parte de software, do firmware. Poxa, Igor, onde eu vou colocar isso daqui precisa ser IP68, IP69, é uma solução realmente submersa. Isso não é impossível de ser feito, a gente só precisa trabalhar em conjunto. Tá? A parte de roteadores industriais, convenientes para o uso externo, ou seja, como eu mencionei para vocês, por ele ter um grau de proteção, ter vários recursos industriais, eles são mais passíveis de eu colocar em alguns ambientes que talvez outros convencionais não conseguiriam ser aplicados, né? Criação de solução técnica de sistema totalmente redundante. Eu já mencionei várias redundâncias para vocês aqui, mas mesmo que eu estou atuando com eu tenho várias features, várias funções que eu consigo atuar em cima dele. E no caso aqui, para essa solução, trabalhar no protocolo VRRP era extremamente importante, né? Então isso aperfeiçoou melhor o trabalho entre dois roteadores. O que é realmente essa parte desse protocolo? Poxa, na hora que um para de funcionar, o outro já começa a atuar, a trabalhar, e eu tenho a informação que esse perdeu a conectividade, então se eu preciso tomar uma ação, uma manutenção, trocar, o outro que assumiu, ele já me passa essa informação, então isso é algo já mais transparente, tá? O último caso já foi um pouquinho mais voltado para monitoramento. Essa é uma empresa que ela atua bastante em monitoramento de máquinas, equipamentos, como compressores, algumas outras maquinários pesados, só que muito voltado para a parte de petróleo e gás também.
Então, para eles, aonde eles iriam aplicar essa solução, necessariamente tinha que ter classe 1, divisão 2 e ATEX, porque era lugares críticos. Então, como vocês podem pontuar ali, também o depoimento foi, poxa, flexibilidade de operadora, né? Eu consegui atuar em diversos operadores, isso também é algo mais transparente para os produtos. A parte de certificação, aí o ponto principal ali, poxa, o Smart Flex usa um rádio Wi-Fi com classificação de temperatura industrial, que suporta ambientes industriais adversos. Poxa, isso daí vai bem de encontro com o quê? Às vezes a gente vai ter aplicações que vão estar no norte do país e ela realmente vai estar na temperatura altíssima, isso vai estar clausulado em algum lugar. Porém, existem também trabalhos que eu estou, às vezes, com compressores, vão pensar, não era o foco daí, mas compressores ou algum maquinário que eu estou no frigorífico, que eu estou numa solução um pouco mais crítica. E eu posso estar tendo um frigorífico abaixo, menos 10, menos 20, né? E como que esse produto ele vai conseguir atuar, vai continuar funcionando? E aí o ponto de ambientes industriais adversos vai um pouco lá no início da nossa conversa aqui hoje, que foi que eu falei para vocês, que a relação com conectividade hoje, a gente vai um pouco mais além quando a gente está pensando nisso, que é a parte climática hoje impacta demais. Isso não é só Brasil, isso é a nível global, né? Vamos pensar assim, num fator positivo no Brasil nós não temos fatores como parte de vulcão, terremoto, tsunami, alguns outros pontos que a gente precisaria monitorar, né? Mas a gente está tendo algumas variações climáticas que vêm nos impactando e claramente, se vocês já não passaram por isso, conhecem quem passou, que perdeu a comunicação, ficou offline, teve dificuldades, e é exatamente para isso que nós estamos aqui, para corrigir isso, para evitar isso, tá? E aqui, se vocês entrarem no site da Windhoek, né, vocês vão ter mais informações dessa solução, mas aqui tem até um depoimentinho deles aqui, que é o quê? Quem disse que a revolução... Tá bem pequenininho porque eu tirei do site, tá, pessoal? Por isso que eu vou ler se não estiver vendo aí. Quem disse que a revolução digital era cara? Como monitorar os outros 95% dos seus equipamentos com 1/10 do preço? Então, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, pode pensar, poxa, mas isso aí é surreal, Igor. Você me falou que ele tem tantos recursos para adicionar, eu vou pedir uma cotação disso daí para o pessoal da área comercial e é inviável. Não, pessoal. A gente está falando de algo realmente plausível, por isso que é importante a gente entender certinho aonde aplicar, porque se nós definirmos o produto correto para aquela aplicação correta que vai te atender, te garanto que realmente vai ser algo factível. Ou seja, que toda aquela linha que a gente mostrou lá de funções, performance e custo, ela está realmente muito equilibrada, trabalhando perfeitamente em conjunto e realmente possibilitando, até da nossa missão, possibilitar um planeta inteligente realmente. A gente está possibilitando aplicações, a gente está possibilitando novas ações, novos recursos, alguns deles que talvez em alguns anos atrás não era tão simples assim. Realmente o custo seria algo maior porque a forma de se abordar era diferente. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês nessa 1 hora aí era isso hoje. Como eu mencionei, tem muito mais informações para cada um dos setores, sobre cada um dos produtos, sobre dificuldades, sobre outras aplicações que tanto eu, como o pessoal da minha equipe, como o pessoal da área comercial, o pessoal de marketing, com certeza consegue estar auxiliando vocês aí da melhor maneira possível. E claramente nossos parceiros, e muitas soluções, como eu acredito que já é de conhecimento de todos, às vezes nós não atuamos sozinhos, né? Para nós é importantíssimo a nossa rede de parceiros. Então eu agradeço aí todo mundo e deixo aberto aí para quem quiser fazer alguns questionamentos, estou à disposição.